pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Santiago Pontes, sou seu professor de filosofia. Nós estamos iniciando mais um programa Conexão Educação, uma parceria da TVC com o governo do estado do Ceará. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que foi o surgimento dos primeiros filósofos que se tem notícia aqui no mundo ocidental. A filosofia, gente, ela hoje pertence à grande área das ciências humanas. Mas a gente vai descobrir na aula de hoje que essa disciplina, na realidade, ela no seu início pertenceu às ciências naturais. Ela propôs uma investigação sobre a natureza, a sua origem. Tentou responder aquela grande pergunta: de onde viemos? Então, na aula de hoje, preciso muito da atenção de vocês, porque a gente vai falar de muitos filósofos que surgiram durante esse período. Antes de falar desses filósofos, gente, é importante destacar aquele período que antecedeu a criação da filosofia, que foi o período mitológico. Acredito que todos vocês já devam ter assistido aqueles desenhos que passavam nas emissoras de TV na parte da manhã, como por exemplo Hércules, ou talvez já tenham assistido aquele filme Percy Jackson, O Ladrão de Raios. Esses filmes, esses desenhos, eles tentam retratar aqueles personagens mitológicos que faziam parte do imaginário das pessoas na Grécia Antiga. Essa palavra mito, gente, ela significa uma narrativa de caráter simbólico que era utilizado não só para distrair, para entreter as crianças, mas era utilizado também para educar as pessoas, para explicar para elas o significado das coisas. Podemos dizer que esse período era um período de muita certeza, onde as pessoas se baseavam por meio da fé. Com o passar do tempo, essas explicações foram ficando meio obsoletas para uma grande parte das pessoas, que conseguiram desvendar o funcionamento de alguns fenômenos da natureza por meio da razão e do pensamento. Nesse sentido, as coisas que antes eram explicadas por meio dos deuses e das suas ações, passaram agora a serem explicadas por meio da argumentação racional. Essas primeiras pessoas que começaram a desconfiar das explicações dadas pelos mitos foram denominadas de filósofos pré-socráticos, ou filósofos da natureza, ou simplesmente filósofos naturalistas. Esses filósofos, gente, eles surgiram lá na Ásia Menor, numas ilhazinhas chamadas Jônia, onde você tinha a cidade de Mileto, Éfeso, entre outras. E eles desenvolveram esses métodos, e o mais interessante é que eles chegaram a conclusões muito diferentes, que a gente vai ver daqui a pouco, não saia daí. Agora, esses filósofos, apesar de serem tão diversos, apesar de terem encontrado respostas tão diferentes, eles buscavam responder uma pergunta fundamental: de onde viemos? Do que é que nós somos feitos? Compreender a nossa origem é algo que muitos de nós buscam. Compreender a nossa origem é algo fundamental, porque como é que a gente vai pensar no futuro se a gente não sabe de onde veio, do que é que a gente é feito? Então essa era uma preocupação desses filósofos. Só que tinha uma diferença. Esses filósofos, eles não queriam utilizar as mesmas explicações que eram utilizadas antes, porque eram explicações baseadas somente na imaginação, na fé, como a gente já falou inclusive nessa aula. Então esses filósofos, eles queriam explicar a origem das coisas através de algo que pudesse ser visto,
que pudesse ser tocado, ou que pudesse simplesmente ser explicado de maneira racional. Apesar de todas as diferenças entre eles, esses filósofos buscavam um elemento que eles denominaram de arqué. Que elemento é esse, né? Afinal de contas, o que significa essa palavra arqué? A palavra arqué, gente, é um termo grego que significa o elemento que dá origem. Então eles buscavam a arqué da physis, que significa natureza, e buscavam a arqué do cosmos, que significa universo. Então, os filósofos pré-socráticos buscavam a arqué da physis e do cosmos, ou seja, buscavam o elemento que dá origem à natureza e o universo. Na realidade, eles queriam encontrar o fundamento da vida, sem, no entanto, recorrer ao sobrenatural. Eles achavam que esse elemento que dá origem a todas as coisas tinha que estar dentro da natureza. E essa foi a grande sacada desses filósofos. Então, para isso, eles tiveram que observar diferentes ambientes. Alguns filósofos saíram da Grécia e viajaram por outros lugares para tentar descobrir, para tentar observar de que maneira funcionava todas essas coisas que compunham a realidade. Uma observação importante da gente fazer é que os filósofos pré-socráticos recebem esse nome, gente, porque a história da filosofia antiga de Atenas foi dividida em três, a partir da vida de um personagem muito importante que será trabalhado em outra aula, que é exatamente Sócrates. Sócrates, assim como Jesus dividiu a história, Sócrates dividiu a história da filosofia em três momentos. Antes de Sócrates, durante a vida de Sócrates e depois da vida de Sócrates. Aquilo que veio antes, a gente chama de pré-socrático. Aquilo que aconteceu durante a vida de Sócrates, a gente chama de clássico. E aquilo que veio depois, a gente chama de pós-socrático ou helenístico, certo? Então, essa denominação pré-socrático indica que esses filósofos vieram antes de Sócrates. Não necessariamente viveram antes, pois alguns deles foram contemporâneos de Sócrates, mas que o pensamento deles, a investigação deles sobre a natureza é anterior à investigação de Sócrates, que já era mais baseada no ser humano. Mas isso é tema para outra aula, tá certo, gente? Foquemos aqui, então, nesses filósofos naturalistas, filósofos da natureza ou pré-socráticos. O primeiro filósofo do Ocidente, considerado pela grande maioria dos historiadores da filosofia, é um indivíduo também muito famoso na matemática, chamado Tales de Mileto. Tales de Mileto, que tem como curiosidade, né, a engenhosa ação de ter conseguido prever um eclipse baseado nos seus cálculos matemáticos. Tales de Mileto viajou durante muito tempo pelo Egito. E a gente sabe que no Egito existem muitos desertos, né? Existe o deserto do Saara, que para onde você olha é só areia. E ao fazer essa observação, ao fazer essa viagem, o Tales de Mileto não só desenvolveu um teorema baseado na sombra das pirâmides, mas ele conseguiu também encontrar a arqué, o elemento que dá origem a tudo. Para Tales de Mileto, esse elemento está representado na água. A água, para Tales, é o elemento que dá origem à vida e sem ele, nada do que existe pode continuar existindo. Aí a gente se pergunta, rapaz, mas como será que Tales
chegou nessa conclusão? Como será que ele entendeu que a água era o elemento que dá origem a tudo? Aí se a gente tentar pensar como Tales pensou, a gente vai perceber que no deserto não existe vida nenhuma. Talvez alguns raríssimos animais, algumas raríssimas vegetações que não precisam de água, mas a gente vai perceber ao mesmo tempo que aonde existe essa água, existe uma variedade de plantas, animais. Pouco tempo depois, a ciência descobriu que a maior parte do nosso corpo é formado por água e que a gente consegue até passar um tempo sem ingerir alimentos sólidos, mas a gente não aguenta muito tempo sem água. Então, para Tales, a água é o elemento que dá origem a todas as coisas. Quem dera se a humanidade hoje ouvisse um pouco melhor esse nosso filósofo da antiguidade e tivesse mais zelo, mais cuidado com esse bem que talvez seja o bem mais precioso para garantir a nossa existência, não é, gente? O segundo filósofo de hoje, vocês vão achar interessante. O nome dele é Anaximandro de Mileto. Olha aí que sugestão de nome interessante. A gente tem hoje tanto Enzo, tanto Gael, o pessoal tudo colocando esses nomes na moda, né? Coloque o nome do seu filho de Anaximandro de Mileto. Olha que nome massa. O Anaximandro de Mileto, que era conterrâneo de Tales, né? O sobrenome desses filósofos, gente, dizem respeito à cidade onde eles nasceram. Então, Anaximandro também era de Mileto. Só que para ele, a arqué, o elemento que dá origem a tudo, não era a água. Na realidade, nem o próprio Anaximandro sabia explicar muito bem de onde tudo surgiu. Ele disse que esse elemento era um elemento indefinido, que era ao mesmo tempo eterno e limitado, que ele chamou de apeiron. O apeiron seria para Anaximandro o elemento que dá origem a todas as coisas. O terceiro filósofo da escola de Mileto foi um indivíduo chamado Anaxímenes. Apesar da semelhança no nome, eles não eram parentes, tá bom, gente? Anaxímenes, ele desenvolveu um pensamento que afirmava que a arqué é representada pelo ar. O elemento que dá origem a tudo, que garante a sobrevivência de todos os seres vivos, é o ar. Sem o ar, a gente não consegue sobreviver, a gente não consegue respirar. E até o próprio planeta Terra não fica solto no universo, porque existe ao seu redor uma corrente de ar que o mantém ali na sua órbita, né? O Anaxímenes, ele inclusive afirmou que o nosso pensamento é composto de ar. Saindo um pouco da escola de Mileto, nós chegamos a um filósofo, também de nome interessante. Percebam que esses nomes são muito especiais, né? O filósofo chamado Xenófanes, de Cólofon. O Xenófanes, ele afirmava que a terra era o elemento que dava origem a tudo. Perceba como é interessante essa diversidade. Cada filósofo, a partir do seu método investigativo, vai chegando a uma conclusão diferente. O filósofo a seguir é um dos mais românticos que eu acho. Vocês já perceberam que eu sou essa pessoa um pouco sensível, né? E o Empédocles, ele mexe nessa minha sensibilidade, né? Porque ele vai dizer que na realidade a arqué não é só uma, mas é composta dos 4 elementos fundamentais da natureza: terra, fogo, ar e água. Só que aí vem a parte romântica. Ele vai dizer que esses 4 elementos, eles se unem quando a gente coloca sobre eles amor. E esses 4 elementos se separam
quando a gente coloca sobre eles ódio. Ou seja, o amor une e o ódio afasta. Um dos mais geniais filósofos pré-socráticos que contribuiu assim para o resto da ciência até os dias de hoje, se a gente puder definir essa figura em um personagem dos pré-socráticos, com certeza essa figura será Demócrito. Demócrito, pessoal, ali 500 anos antes de Cristo, sem tecnologia nenhuma, conseguiu afirmar que todas as coisas existentes são formadas por átomos. E o que era o átomo para Demócrito? O átomo para Demócrito era uma partícula invisível e indivisível, que podia variar em peso e tamanho. Além dos átomos, nós e tudo aquilo que é material é formado também de espaço vazio, que é exatamente esse espaço vazio que possibilita o movimento dos átomos. E esse movimento dos átomos gera em nós as mudanças. Agora perceba, você que está reclamando aí de que os estudos são difíceis, de que você não consegue entender nada, pare um pouco e reflita. Demócrito, aproximadamente 500, 550 anos antes de Cristo, sem a ajuda de nada, conseguiu descobrir os átomos. O que é que você está fazendo da sua vida, hein? Passando para o próximo, a gente chega em Pitágoras, que foi o criador da palavra filosofia. Pitágoras era um dos filósofos pré-socráticos que mais tinha seguidores na escola pitagórica. Muito famoso pelo seu teorema, Pitágoras também acreditava na teoria da reencarnação, de que quando a gente morre, a nossa alma sai do corpo, mas ela retorna em um outro corpo, dependendo do que a gente fez aqui na Terra. Para Pitágoras, o elemento que dá origem a tudo são os números. Para ele, é impossível que o universo não tenha sido feito por um grande matemático. Se a gente analisar, parece que cada coisa está no seu devido lugar, onde deveria estar. Se a gente for, por exemplo, refletir sobre a posição da Terra no sistema solar, se ela tivesse um pouquinho mais para frente, não haveria vida, pois seria muito quente. Se ela tivesse mais um pouquinho para trás, também não haveria vida, pois seria muito frio. Parece que o planeta Terra foi colocado no local exato para que a vida pudesse existir. E assim, com todas as coisas. Se a gente pensar na cadeia alimentar, onde alguns animais se alimentam de plantas, outros se alimentam de outros animais, é como se eles tivessem sido feitos para manter esse equilíbrio. Então, para Pitágoras, o universo ele foi arquitetado por um Deus que organizou tudo matematicamente. Estamos quase terminando, mas a gente não poderia encerrar sem falar de uma briga boa entre dois filósofos pré-socráticos. Estou falando de Heráclito e Parmênides. Heráclito, ele defendia que o elemento que dá origem a tudo é representado pelo fogo. Só que não o fogo em si, na realidade, mas aquilo que o fogo representava. Se você prestar atenção, tudo aquilo que o fogo toca nunca mais volta a ser o que era antes. Tudo aquilo que o fogo toca passa por um processo de mudança que é irreversível. Então, o fogo, nesse sentido, simboliza a mudança. Para Heráclito, tudo aquilo que muda é verdadeiro e é a mudança que dá sentido a tudo que existe. Sabe aquela música do Lulu Santos, né? Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Pois é, parece que ele andou lendo um pouco Heráclito. Agora, a briga era grande, viu, gente? Porque vem Parmênides e vai dizer totalmente o contrário do que o Heráclito afirmou. Para o Parmênides,
As coisas que mudam são falsas. Para o Parmênides, tudo aquilo que é material é falso, ilusório, mentiroso. Se nós queremos conhecer uma coisa de verdade, a gente tem que procurar essa verdade na alma, na essência, ou no que ele chama de ser. Sabe aquela passagem de Shakespeare? Ser ou não ser? Eis a questão? Pois é, para o Parmênides, somente no ser é que está a verdade de todas as coisas. O não ser, aquilo que está presente no corpo, a gente não pode nem afirmar nada, pois o não ser não existe, não tem sentido. Beleza? Então essa foi mais uma aula de filosofia. Peço que vocês aprofundem os conhecimentos no nosso material estruturado e a gente volta depois, hein? Muito obrigado.